salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quando eu digo para vocês que estamos no início das dores, ninguém sabe quanto tempo esse período dura, qual é a data do fim e etc. O próprio Messias disse que apenas o Pai sabe essa data, mas que nós iríamos ver os sinais do começo dessas coisas. E o mundo hoje está um caos. Qualquer parte do planeta que você vai, você vê as mesmas coisas. Fome, peste e tretas, muitas tretas. Tanto civil, tanto nacionais como internacionais, o mundo está verdadeiramente um caos, as pessoas não se entendem. Assim como está escrito, o homem ficaria amante de si mesmo, orgulhoso, adorador dos prazeres da carne e inimigo de Deus. E é isso que a gente vê na maior parte da população. O nosso irmão Jair Vieira, que essa semana simplesmente está inspirado. Muito obrigado, meu querido irmão, você tem feito a diferença. Nosso irmão Jair Vieira, fica aqui o agradecimento em nome de todos a ele. Tem mandado excelentes matérias e uma delas é essa aqui, que para mim é mais um sinal do que está acontecendo. Todo tipo de sinal, e esse é mais um. A matéria está na Isto É, não é uma teoria conspiratória, não é uma invenção da vozes da minha cabeça, nós não fazemos isso aqui, não é como muitos fazem, é lamentável. Você perguntar, olha, como é que vai ser o mundo daqui a 100 anos, os caras te dizem tudo. Os caras são os verdadeiros adivinhões. E a gente não faz isso, né? Não usamos as fontes, vozes da minha cabeça. Os nossos raciocínios, as nossas matérias são baseadas em fatos, em estudo, e mesmo assim, se você não viu o nosso último vídeo, ainda assim somos perseguidos, os vídeos são tirados do ar assim, arbitrariamente, simplesmente, olha, vamos tirar e ponto final. Não respeitam o público, né, que vai lá, assiste e que deram like, que comentaram porque o vídeo é bom. Eles não fazem isso, recentemente perdemos vários vídeos. Um assunto como essa treta da Rússia e a Ucrânia logo será proibido se você falar contra a opinião da grande mídia. A grande mídia está passando um aspecto para você. Você, inclusive, deve ter percebido que esses dias eles pararam mais de falar dessa treta, né? Os portais de informações estão fazendo isso, porque está ficando difícil continuar escondendo as atrocidades que o outro lado que eles defendem está cometendo, e muito difícil ainda dizer que esse lado que eles defendem está saindo vitorioso, quando na verdade a derrota desse lado está sendo grande. Se isso é bom ou ruim, nós veremos com o passar do tempo. Mas como eu já disse e repito, em uma luta de Fred versus Jason, eu não torço para nenhum vencer o outro, eu torço para eles ficarem lutando mesmo e assim esquecer de agredir as vítimas, e as vítimas nesse filme somos nós. Vamos lá, matéria da Isto É. Bebê com 4 braços e 4 pernas é tratado como Deus na Índia. Uma bela prova da idolatria dos homens, né, meu irmão? Homem idolatrando homem, vamos lá. Um bebê que nasceu com 4 braços e pernas está sendo idolatrado por moradores que acreditam que a criança é uma reencarnação de um deus hindu. A mãe do recém-nascido tem recebido visitas no Hospital Sadar, na Índia, desde que deu à luz na segunda-feira, dia 17 de março de 2022. As informações são do jornal Daily Star. A criança, cujo a intimidade ainda não foi revelada, tornou-se uma celebridade local por sua aparência única e membros extras. Apesar de muitos acreditarem que a condição da criança está relacionada à religião, os médicos confirmaram que os defeitos congênitos são devidos a uma complicação da gravidez. Eu gostaria de saber mais explicação sobre isso, nessa complicação. Aqui já encerra a matéria. Veja que quando vai chegando no lado científico, né, aí eles dão aquela velha passada de pano, porque aqui é que interessa a gente. O que causou essa anomalia tão grande, né? Existem outros relatos, não com isso aqui, né, de nascer 2 braços e 2 pernas a mais, mas tem muita gente falando por aí. É uma pena que a gente hoje não possa nem trazer para debate esses assuntos. Qualquer coisa, repito, você já é logo cancelado, já dá um strike no teu canal, já te punem como se você fosse um bandido, né? É como se você fizesse apologia aos bigodinhos, algo desse tipo. Eles te tratam do mesmo jeito. É incrível isso, família. Mas seja de uma forma ou de outra, meus irmãos, esse para mim é mais um sinal. Porque defeito é uma coisa, né? Poderia ter nascido com uma parte mal formada, como é mais comum acontecer, mas nascer assim com 2 braços a mais, 2 pernas a mais, realmente, meus irmãos, indica que a coisa está mudando. A natureza também tem demonstrado isso, né? E nós somos natureza. Uma criança recém-nascida é a mais pura natureza. Então, esse desequilíbrio que acontece no mundo causa esse tipo de coisa. Você vê os terremotos acontecendo em países que se dizia que jamais teria. Aqui no Brasil mesmo, nós já mostramos matérias, inclusive, mostrando, né, a incoerência de certos cientistas que diziam uma coisa, afirmavam, né, com aquele ar de sabe tudo, e depois eles mesmos, depois de 5, 6 anos, dizer, não é bem assim, aqueles dados estavam incorretos, agora eu sei que é assim.
Se for assim, depois que acontecer alguma coisa, eu também viro um cientista, né? Esperar acontecer e digo, olha, o negócio é assim, assim, assado. Depois que acontecer, fica fácil de explicar. Mas a sabedoria está justamente em você ter a noção do que pode acontecer, né? Precisão só quem tem é Deus, mas você tem aquela noção, pelos estudos que você faz, você tem a condição de dizer, olha, isso aqui é muito provável, é 90% de ser dessa maneira. Só que os tempos estão tão difíceis, meus irmãos, que nem isso se respeita mais, né? Os caras se contradizem, jogam seus estudos no lixo, muitas vezes pelo patrocínio de grandes empresas, que é isso que acontece quando você escuta falar. Eu sempre gosto de explicar isso aqui. Quem já é inscrito já está calejado de ouvir. Só que quando se fala em consenso, ciência não pode ter consenso. Sempre vai ter ali, nem que seja 10%, 5%, que discorda e tem outro ponto de vista e outra explicação para aquilo. E todas têm que ser ouvidas, né? Mas hoje não é mais assim. O camarada que vai contra esse consenso que, repito, é feito por grandes empresas, o chamado chapa branca, que patrocinam essas pesquisas milionárias, que hoje é assim. Para você aprovar qualquer coisa, você precisa passar, né, por vários testes, e esses testes só quem consegue bancar, né, por anos e anos, é a indústria, a grande indústria. Então, se você não faz parte de uma grande indústria, você praticamente não pode exercer aquilo que você estudou para fazer por tanto tempo. Então, esse tipo de coisa, meus irmãos, a forma que a saúde foi industrializada, deixa claro o capitalismo selvagem que está instalado hoje. Não é bom nem comunismo, nem capitalismo selvagem, tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio já foi perdido há muito tempo, já foi sufocado há muito tempo. Para piorar, os lugares onde a gente esclarecia essas coisas, que era aqui, está ficando cada vez mais restrito. Hoje funciona da seguinte maneira, né? Como eu também já disse em outros vídeos. Você pode falar do que você quiser enquanto as pessoas não estiverem dando ouvidos a você. Enquanto não estiver fazendo frente à versão oficial. Se isso estiver gerando um contra-argumento contra a versão oficial, então você é cancelado, você é tirado do ar, é acusado, ridicularizado, muitas vezes desmoralizado. Então é uma tática que eles usam há muito tempo. Antes eles eram muito mais violentos, né? Você era cancelado na vida, mas hoje dá para fazer isso, acabar com a reputação de uma pessoa, assim como se modernizou a informação. As ações deles também se modernizaram, meus irmãos. Então é uma coisa muito difícil. A gente tem que escolher cada palavra. É lógico que eu tenho o meu ponto de vista aí pessoal, não é? Nessa questão dessa gravidez. Eu poderia dizer a vocês o que é que eu acho que pode ter causado isso. Aliás, acho não, eu tenho quase certeza. Mas é uma coisa que a gente hoje tem que guardar pra gente. Mas vocês também devem ter uma noção disso. Se antes não tinha e agora tem, então essa mulher deve ter feito alguma coisa inovadora, não é? Alguma coisa nova. Então caberia aí a mídia trazer isso para debate, mas a mídia não faz isso, não é? A mídia nunca fez e nunca fará. Depois que a gente começa a entender como funciona a mídia, qual é a função dela nessa sociedade moderna de hoje, meus irmãos, a gente entende porque a população acaba cometendo tantos erros, acaba sempre crucificando o Cristo e soltando o Barrabás. Isso era desde a antiguidade. Aquilo ali era a mídia da época, as pessoas influentes da época. Diziam umas para as outras, olha, esse Jesus não presta não. Porque o pessoal perguntava, mas quem é esse? Quem não conhecia ele, né? Quem é esse? Não, isso é um agitador, traidor aí, entra nos prostíbulos, é amigo dos romanos, isso aí não presta não. E aquele outro lá, que tirava a vida das pessoas, era violento, e aquele ali? Não, mas aquele ali teve motivo para fazer isso. Sempre houve essas conversas, meus irmãos. Eles sempre trabalhavam, usavam pessoas influentes, que eram bom de palavra, né, bom de lábia, bom de bico, como se diz, sempre usaram. A diferença é que, em vez de fazer no boca a boca, como antigamente na época de Cristo, agora eles têm jornais, agora eles têm a TV e nesses últimos tempos tem agora o seu celular, tem agora os computadores para fazerem isso. Então essas informações continuam indo. Aquela vozinha que começou a surgir, que nesse caso éramos nós, né, todos nós, quando eu falo, não estou falando só desse canal, estou falando de todos nós mesmo. Você que compartilha, você que assiste, outras pessoas que têm páginas, blogs, canais também, enfim, todas as pessoas que fazem esse contra-argumento. Olha, essa informação aqui ela não está precisa por conta disso e disso e disso, né? As pessoas que fazem um trabalho sério. Quando a população começou a olhar para essas informações, aí eles disseram, não, é hora de frear, né? E aí foram mudando, forçando as próprias Big Techs a mudarem também, né? As que resistiram ainda, como o próprio YouTube, isso aí tem que ser sempre destacado. Resistiu bastante, mas o que é que aconteceu? Cancelaram, meteram multa, tiraram anúncio, enfim, a plataforma ia desaparecer se não se dobrasse à vontade deles. E aí é isso que a gente tem hoje, meus irmãos. Uma informação ainda restrita, mas mesmo com toda essa restrição, a gente ainda consegue, né, alcançar muitas pessoas, mostrar a realidade, e é isso que faz valer a pena, né? Enquanto a gente tiver essa brechinha, estaremos por aqui, mas eu sou sincero para vocês, meus irmãos, a gente vai cansando mesmo. Muitas pessoas dizem, olha, Davi,
Por que você não vai lá para tal plataforma? Porque eu acompanhei bem a história, meus irmãos. Eu não cheguei aqui do supetão. Tô aqui já faz quase 10 anos, né? A gente tem 8 anos aqui de canal. E eu acompanhei tudo. A própria plataforma, ela foi forçada a ir mudando. Então, à medida que chegar outra plataforma que seja, e ela começar a ter a atenção de vocês, que vocês são os preciosos. Lembra do Senhor dos Anéis, aquele meu precioso? Pronto. É a mesma coisa, vocês são os preciosos. Se vocês começarem para qualquer plataforma que seja, por exemplo, vou dar um bom exemplo agora, Telegram. Ninguém ligava pro Telegram, ninguém queria saber de Telegram. Quando as pessoas começaram a migrar para lá, agora você já está vendo as exigências que o sistema está fazendo. O Telegram também já está aos poucos se dobrando a essas legislações, porque ou faz ou desaparece do país. Não tem como você dizer, eu vou resistir. Não tem, meus irmãos. É o domínio deles. Você tem que entender todo o mecanismo, meus irmãos. É por isso que chama de sistema, porque ele é muito grande. Você tem a mídia manipulando, você tem as pessoas dando legitimidade a pessoas desonestas. E o que é que acontece com isso? Eles fazem as coisas dentro da democracia, dentro da legitimidade. Eles não chegam lá e faz de repente. Não. A mídia manipula, as pessoas dão poder a quem não deveria. Essa pessoa de má índole com o poder vai criando essas leis através de patrocínio desses mesmos homens, e dessa forma, quando você vai olhar, você já é o fora da lei, simplesmente pela sua maneira de pensar. E ele só tem aperfeiçoado esse sistema que envolve todos nós. Então, depois que está no papel, meu irmão, não importa quem você seja, não tem como você fugir. Então, eu não acredito que vai surgir uma nova plataforma que vai dar liberdade. Assim que essa plataforma chegar a ter um grande alcance, ela também vai sofrer as mesmas restrições. Isso é uma verdade, isso é um fato. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Deixa a tua opinião sobre esse bebê aí de 4 braços que você viu, tá certo? A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.